Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, tudo bem com você? Família, tudo bem? Hoje nós estamos fazendo o nosso devocional diário da The Holiness. Estamos estudando o Pão Diário todos os dias. E o texto bíblico que ele mandou nós lermos hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, versículo 18 ao 21. Uma profecia muito linda. O tema para hoje diz uma nova visão. E por falar em uma nova visão, como estão os seus olhos? Como está a sua visão? Como estão os seus óculos? Tem uma nova perspectiva para o ano 2025? Como você está encarando esse ano 2025 nesses primeiros dias? Será que está tudo igual para você? Pelo menos para mim, já tem algumas coisas diferentes. Deus, através do Espírito Santo, já tem dado novas perspectivas. O nosso Deus é um Deus de coisa nova. O nosso Deus é um Deus de recomeço. Está pronto para recomeçar? Está pronto para ter uma nova visão? Vamos para frente. Nós vamos agora compartilhar com os irmãos os textos que nós vamos ler no livro de Êxodo, de Gênesis, capítulo de número 10, 11 e o 12. Temos algumas coisas para nós compartilharmos. Vamos lá? Capítulo de número 10 vai falar um pouco sobre a genealogia de Noé. Vai trazer os filhos de Noé, quais são os seus filhos, quem são os descendentes dos seus filhos e as nações que os seus filhos se tornaram. E no capítulo 10 fala de um chamado Nirode. Nirode foi a pessoa que começou a fazer a Torre de Babel, que vai se desencadear aí no capítulo de número 11, falando sobre Nirode. Ele era um homem poderoso, né, poderoso diante do Senhor e poderoso também na guerra, tanto que houve um adágio naquela época, dizia que Deus te torne poderoso, assim como tornou Nirode. Se tornou popular naquela época esse adágio. No capítulo de número 11, nós encontramos aí a grande Torre de Babel sendo construída. Algo que me chamou a atenção está lá nos primeiros versículos, que diz que um povo, escute bem, e isto é princípio, eu coloquei aqui nos meus rascunhos. Deus sabe que quando o povo fala a mesma língua, quando o povo é um só povo, o mesmo objetivo, eles conseguem fazer qualquer coisa. E não há obstáculo que os possa impedir. Vocês vão ver aí, isso é o próprio Deus falando lá no livro de Gênesis, capítulo de número 11, logo nos primeiros versículos. Quando o povo começaram a fazer aquela Torre de Babel, o próprio Deus falou sobre esse princípio. Só tem um que pode impedir fazermos os objetivos dar certo. Só tem um. É somente o próprio Deus, que é o que aconteceu ali com o povo de Babilônia. Capítulo de número 12, começa aí, o capítulo 11 e a transição para o capítulo número 12 vai começar a falar sobre a família de Abraão. Fala sobre o seu pai Terá, fala sobre Naor, Harã, um texto muito bom para se ler aí no capítulo 11 ao capítulo de número 12. No capítulo de número 12 vai falar sobre a chamada de Abraão, né, a maneira que Deus chamou para ele sair da sua terra, da casa do seu pai, da sua parentela, para uma terra que ele iria mostrar a Abraão. E essa terra nada mais, nada menos era Canaã. E eu achei uma palavra aí, uma declaração de amor de Abraão para Sara, sua mulher. Quando Deus chama Abraão no capítulo número 12, Abraão estava com 75 anos. Sara era mais nova do que Abraão, cerca de 10 anos. Então Sara estava com 65 anos. Ou melhor, Sarai estava com 65 anos. E no versículo de número... Primeiro, em alguns versículos anteriores, no versículo de número 7, Deus se apresenta para Abraão, fala com Abraão, e Abraão faz um altar. Abraão, assim como Noé foi o primeiro homem de altar, Abraão agora, ou Abrão, é o segundo homem que levanta altar. A Bíblia diz que Deus se apresenta para Abraão, Abraão levanta um altar. Logo no versículo de número 8, ele levanta um outro altar. E o versículo que eu te falei, que Abraão faz uma declaração de amor para Sara, está aqui no capítulo de número 12 e o versículo de número 11. Ele disse, Sara com 65 anos, Sara, você é muito linda, você é muito bonita. E daí para frente ele fala algumas coisas aí, mas o que eu quero declarar é essa frase aqui, uma declaração de amor. Você é linda, mesmo com 65 anos. Ali onde Abraão estava, começou a ter uma grande fome. E o nosso Deus, que direcionou Abraão, que chamou Abraão para sair da Mesopotâmia até a terra de Canaã, é um Deus que cuida de Abraão em todos os detalhes. A fome veio, Deus orientou para que Abraão fosse ao Egito,
Que bênção do céu, o nosso Deus é um Deus que guia. Agora vamos para Mateus capítulo de número 4. Mateus capítulo de número 4 vai tratar sobre as tentações de Jesus. A Bíblia diz que após ele ser batizado, ele foi levado ao deserto a fim de ser tentado pelo diabo. E a tentação foi muito forte. Mas o interessante é que Jesus venceu a todas. Ele venceu o diabo. Nós também podemos vencer. A Bíblia diz, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. E uma coisa interessante é que o diabo levou para Jesus na hora que ele estava mais precisando, na hora que ele estava com fome. O diabo levou pedras, né? Então o diabo ele só tem pedras para oferecer e ainda quer que nós a transformamos em pão. Mas a Bíblia diz que quando Jesus vence as tentações, Satanás se afasta e logo chega os anjos do Senhor. Os anjos de Deus chegam para o servir. Então cabe a nós esperarmos ser servido pelo diabo, pão de pedra, ou ser servido pelos anjos de Deus, o pão que desce do céu. Você decide, ou vence a tentação, ou cair nela. Um grande abraço, Deus te abençoe, te aguardo amanhã no nosso devocional diário da The Holy Ness. Abraço.